Beleza, fica à vontade. Boa tarde, gente. O nosso grupo vai falar de coriza. Os integrantes do grupo são Eduardo, Glauco, Jennifer, Júlia Moreira, Laira, Maria Fernanda, Túlio e Vinícius. Eu vou fazer uma pequena introdução, né? A coriza infecciosa, ela é uma doença altamente contagiosa, né? Ela pode ser de curso agudo, né, ou crônico, que afeta o aparelho respiratório dos galináceos, né? Ela é causada por uma bactéria, peraí que eu vou ter que dar uma olhadinha, Haemophilus paragalinarum. Não, não é essa bactéria. Essa bactéria, esse é o nome antigo, tá? Foi reclassificado aí como avibactério. Não sei se vocês vão falar mais para frente, mas esse é o nome bem antigão. Entendi. E essa é caracterizada pela inflamação das mucosas, né, do aparelho respiratório, principalmente do trato superior, né, que às vezes pode atacar o globo ocular. Além disso, né, ela é uma doença endêmica, né, em países com fracas medidas de biosseguridade, né, e grandes que alojam aves de idades diferentes, né. Pode passar. O impacto econômico, né, da coriza em frangos de corte, né, ele se dá principalmente nos abatedouros, né, devido às condenações, né, tanto condenação por aerossaculite, né, que é a inflamação do saco aéreo, e quanto a comprometimento sistêmico, né, ou extensivo da carcaça, essas são condenações são condenadas totalmente. E também há que sejam afetadas parcialmente, né? Que aí vai condenar só os tecidos envolvidos com a lesão, né? Em caso de aerossaculite, as vísceras, né, são descartadas 100%. E muitas das vezes, né, o problema é diagnosticado somente nas plantas de abate, né, que é o que causa aí esses grandes inconvenientes, né? E já as aves poedeiras, o maior impacto que eu vejo que incide que incide aí nas aves poedeiras é a baixa, né, de 40% na produção dos ovos, né? E assim prejudica toda a produção, causando prejuízos imprescindíveis, né? Tá me ouvindo, Guilherme? Estou te ouvindo. Eu vou falar, meu nome é Glauco, vou falar um pouquinho sobre a etiologia da coriza infecciosa, que é causada por uma bactéria, né, como nosso amigo falou, pelo Avibacterium paragallinarium, que é um bacilo gram-negativo, pleomórfico, ou seja, essa bactéria apresenta várias formas, geralmente elas são monofórmicas, né, apresentam apenas uma forma ali que você reconhece ela. Essa pleomórfica apresenta mais de uma. Ela é imóvel, significa que é uma bactéria onde ela fica ali, onde ela se aloja, ela não tem um deslocamento ali, ela não tem... Eu esqueci o nome daquele rabinho que faz o deslocamento dela intracelular. Flagelo. Flagelo, é isso. E ela, uma característica dela é que ela não é anaeróbica, mas ela precisa de uma baixa concentração de oxigênio. Ela é uma microaerofilia. E também ela precisa de um teor ali de 5% de CO2. Ela pertence à família da Brucella e ela tem uma característica que ela tem baixa resistência no ambiente e ela é apresentada em 3 sorotipos, o A, e o B e o C. A imagem tampou ali, mas A é encontrada aqui no Brasil, já foi encontrado, e tem o sorotipo B e C que ainda não foram encontrados. Aqui eu botei uma imagem de uma cultura, né, da bactéria, no agar sangue, fator de crescimento 5, onde o autor descreve ele como gotas de orvalho, assim, a descrição da imagem. E sobre o ambiente de microaerofilia também, que é importante ressaltar. Pode passar o slide. E aqui tem da amostra em si, a fotomicrografia da imagem do cultivo acima, mostrando a bactéria, como ela se encontra geralmente. Ela é em formando uma corrente mesmo, como se fosse esqueci o nome, bacilos, né? Com a forma de corrente. E você vê vários grupozinhos delas ali juntas, até mais de 7 bactérias.
Pode passar. Então, os sinais clínicos principais aí nas aves que são infectadas pela coriza aviária, elas vão apresentar principalmente corrimento nasal, algumas apresentam a congestão das vias aéreas devido a esse corrimento mesmo. Elas podem apresentar corrimento também ocular, podem apresentar edema de barbela em outras regiões da cabeça também, como no olho, igual a gente pode ver nessa primeira foto, que em alguns casos, como esse, ela vai haver a perda total, o fechamento total das pálpebras oculares, e também pode haver a perda do globo ocular também. Algumas também podem apresentar a postura meio caída, as asas caídas, e também anorexia, por causa da perda de apetite que elas vão apresentar. Vou falar sobre o diagnóstico aqui também. O diagnóstico é feito, ele é presuntivo, né, de acordo com sinais clínicos e um histórico ali envolvido da propriedade, e o histórico da propriedade e da região, se já teve ali aquela região, já teve foco dessa doença e tal, você pode estar se orientando nos órgãos públicos ali de controle, porque ela é uma doença de notificação mensal, ou seja, quando você identifica ela, você notifica, ó, encontrei um caso de coriza infecciosa aqui. Mas o diagnóstico mesmo específico, você pode fazer através da cultura, como eu citei acima ali, o exame de cultura, mas ele é complicado, porque ela é uma bactéria de baixa resistência e ela demora a se desenvolver na placa de cultura. É importante ressaltar que ela é microaerofilia, né? Baixo teor de oxigênio, e no agar sangue, porque que é o ambiente ideal para ela se desenvolver. Mas o diagnóstico mais comum é o sorológico e o molecular, PCR, são os mais indicados, por uma resposta rápida ali, você fica sabendo rapidamente, já que o exame de cultura pode demorar até 30 dias para sair um resultado específico. Só. Mas qual material que a gente vai coletar? No caso, a gente pode coletar né? o SUAP, né, a cavidade superior do frango ali, ou você pode mesmo até cortar a cabeça, colocar em gelo e mandar para o laboratório e pedir ali o exame de cultura, identificação ali do agente ali, onde eles mesmos coletam as amostras. Entendi. Vou interromper aqui a apresentação para mostrar aqui um vídeo. Esse aqui é um vídeo. Estão vendo aí? Tá vendo ou não? Sim, Tá dando para ver, Guilherme. Então, esse aqui é um vídeo, né, da coleta de material para, aí pode ser para o cultivo, né, isolamento, ou pode ser para PCR também, de animais suspeitos aí, de coriza. Mas poderiam ser para animais aí suspeitos de outras doenças respiratórias também. Eu senti falta, vocês não acabaram, né? Mas eu senti falta aí no trabalho de vocês, né? Já que agora a gente já passou por todas as outras doenças. Então, a gente tem aí vários diagnósticos diferenciais da coriza, né? Olha quantas doenças respiratórias vocês apresentaram aí nessas últimas semanas. Influenza, Newcastle, claro que essas a gente não tem, né? Bronquite, laringotraqueite, micoplasma, salmonela, enfim, e agora a coriza, né? Então, todas elas, de alguma forma, vão ser diagnósticos diferenciais entre si, ok? Vamos lá ver esse vídeo aqui, é bem legal. Isso aqui está no laboratório, né? Então, como o Glauco falou, a gente tem a opção de enviar os suaves ou enviar o animal, né? Ou a cabeça do animal, né? A parte que interessa do animal. Isso vai depender de acordo com o laboratório em si, né? A gente vai fazer a necrópsia a campo, sem sombra de dúvidas, né? E aí vai variar de acordo com a conduta do laboratório. Às vezes é melhor deixar fazer isso em condições de laboratório, né? Para não... na verdade, não...
Vai variar. A gente tem que saber com o laboratório que a gente envia, né, qual que eles preferem que sejam enviados. E aí a gente precisa saber, obviamente, disso previamente à coleta. Então, tem aí os animais suspeitos, os meios de cultivo. Então, nesse caso aqui, né, vai ser feito o cultivo e o isolamento. Poderia ser feita a PCR direto do material ou pode ser feita a PCR também depois do cultivo e isolamento, tanto faz. O que está sendo feito aí? Por que ela, não sei se é ela ou se é ele, né? Está fazendo isso aí? O que está fazendo aí? Qual que é o objetivo disso? Tem ideia? Alguém tem ideia? O que ela está flambando a cabeça aí do pintinho? Para ver se tem algum resíduo aí de... Ah, não sei não. Não. Contaminação, exatamente. Então, ali na pele desse animal, né, nas vias aí externas, pode ter na conjuntiva, né, pode ter contaminação microbiana que a gente não quer que cresça. A gente quer que cresça ali no meio de cultivo, possivelmente o avibactério, que está presente pode estar presente, claro, aí nas narinas, na secreção ocular, na conjuntiva, mas o objetivo aí é coletar do principal local de coleta, que é nos seios paranasais, e pode ser coletado na traqueia também, já que é uma doença que acomete trato respiratório superior. Então, esse processo aí é para eliminar, né, essa contaminação externa, melhorando aí o isolamento do micro-organismo de interesse, aí no caso, que é o Avibacter. A gente corta aí, logo na frente da linha do olho, olha só, olha o olho. Logo na base do bico, né? E aí, quando a gente corta na base do bico, a gente expõe os seios paranasais, a cavidade nasal, a cavidade oral e os seios paranasais também. Então, a gente pode fazer isso na granja, inclusive. Olha a quantidade de secreção, né? Então, isso aí é o que acontece. Sente falta no trabalho também, né? A secreção, que começa aí uma secreção catarral e evolui para uma secreção purulenta, até mesmo caseosa. Nos seios paranasais vão levar, obviamente, a sinais clínicos, consequências aí, sintomatologia clínica e de produção também, né? Imagina esse animal com esses seios paranasais totalmente repletos. E aí vai ser, isso aí é o suave, né? Imagino que todos vocês já saibam, né? Aí a coleta dos suaves. Esse material aí também pode ser enviado, né? Pode ser utilizado pode ser fixado e utilizado para histopatologia, o exame histopatológico. E aí vai ser inoculado no meio. Como o Glauco falou, né? Tem laboratório que vai fazer o isolamento, tem laboratório que vai fazer a PCR, vai variar, mas realmente o cultivo e isolamento costuma demorar, esse é um micro-organismo de crescimento lento. Beleza? Pode voltar aí a apresentação. Bom, o tratamento ele vai se basear, né, no uso de sulfas e suas combinações, né, diluídos na água ou na ração, streptomicinas via intramuscular, quinolonas e tetraciclina. As aves, elas vêm apresentando, né, boas respostas ao tratamento com antibiótico, né, reduzindo a severidade, né, dos sintomas após uma semana de administração. Lembrando, né, que essa doença ela é transmitida principalmente pelo contato direto de ave para ave, e além disso, elas podem contrair a doença também por inalação das bactérias presentes no ar ou pelo consumo, né, de alimentos ou água contaminada. Pode passar.
Bom, no controle profilaxia, é muito importante que a granja ela tenha boas técnicas, né, de biossegurança para tentar evitar que a doença venha atingir seu plantel. É muito importante também saber, né, a origem dessas aves, se a granja, de onde que elas estão vindo, né, se a granja que elas estão vindo é livre ou não da doença. As técnicas de biossegurança que poderiam ser implementadas seria fazer uma boa limpeza, desinfecção, né, cumprir um tempo de vazio sanitário nos galpões, não alojar aves de diferentes idades dentro do mesmo galpão, proteger essas aves aí, né, com possíveis contatos com outras aves, e também pode ser feito o uso da vacinação. Aqui a gente trouxe dois exemplos, né, de vacina que pode ser utilizado, tem muitos, mas aqui a gente trouxe dois, que é a Coriza Gel. Ela é uma vacina inativada, trivalente, que pode ser aplicada, né, em aves com uma idade mínima de 5 semanas. Caso seja necessário, pode ser feita também uma reaplicação dessa vacina antes do início do período de produção das aves, que seria das aves de postura. Também tem a Polvac Mix 6, que também é uma vacina inativada, que pode ser aplicada também nas aves entre 15 e 22 semanas de idade. Então, a coriza aviária no Brasil é um assunto muito escasso na literatura, então a gente quase não encontrou informação sobre, mas é descrito que vem crescendo no Brasil à medida que vem sendo diagnosticado, especificamente no Nordeste, né, que vem ocorrendo alguns surtos ultimamente. Esse impacto econômico aí ficou fora de olho. Eu sou o Túlio, eu vou falar um pouco do questionário aqui. Depois dessa apresentação de trabalho aí, de todas as informações, né, sobre coriza infecciosa em aves, é uma enfermidade considerável na queda de postura de matriz? Tá escutando? Tá escutando, Guilherme? Sim, estou escutando. Tá. É causada pelo vírus Aviobacterium paragalarium. Essa enfermidade afeta principalmente o trato respiratório inferior das aves. Dado isso, é correto afirmar que somente 1 está correta, somente 2 está correta, 1 e 2 estão corretas, 1 e 3 estão corretas, todas estão corretas. 1 e 2. 1 e 2 estão corretos. Só 1 está correto, Somente né? O vírus está não. correto. O vírus não, bactéria. Bactéria. A resposta certa é a letra A, somente a 1 está correta. Perfeito. 2. Assinale V ou F. A coriza infecciosa em aves é uma doença com baixa morbidade e alta mortalidade. A coriza infecciosa em aves é causada pela bactéria Avicularia. O diagnóstico Avicobacterium paragalarium realmente é constatado apenas na necrópsia. Essa doença não possui tratamento, pois os animais são descartados, pois se trata de uma zoonose. Tem que baixar e tem mais opções. Tem não, tá certo. Todas verdadeiras, primeira falsa, verdadeira, falso, falso. Tá, entendi. A primeira é falsa. Normalmente ele é uma doença com maior morbidade e baixa mortalidade. A segunda é verdadeira. A terceira geralmente constada apenas após a necrópsia, apenas durante a necrópsia não, né? Após a necrópsia, aí talvez esteja correto. Que vai coletar o material, mas lembrando que a gente pode coletar o material também de um animal vivo,
né, do animal vivo, e fazer esse diagnóstico prévio à morte dele. Então, na terceira aí, eu estou meio na dúvida. Não acho que essa afirmativa esteja tão correta, mas eu acho que vocês colocaram ela aí como estando correta. Não, a 3 a gente colocou ela como errado, falso. que é o diagnóstico avibacteriano, porque é só após a necrópsia, o negócio você falou que a gente consegue o diagnóstico, e a avibactéria é o nome da bactéria, não é o... Uhum. Ela não está com coriza, né? Beleza, então tá certo. Falso. Falso. E a última? Possui tratamento, né? Tratamento com Essas não possuem tratamento, pois os animais são descartados. Então, falso, né? Então vai ser letra FVFF? FVFF, letra B. Isso mesmo. Beleza. Vamos para a questão número 3. Marque a alternativa correta que demonstra como a coriza infecciosa aviária é disseminada para outros animais. 1. Ocorre pelo contato direto entre as aves. 2. Inalação de aerossóis. 3. Contaminados pela ingestão de água, alimentos ou fezes contaminadas. 4. Ocorre exclusivamente através da ingestão de alimentos onde a bactéria se encontra na forma de esporocisto. 1, 2 e 3. A, B, C, D. É para marcar D. uma delas, né? D. Que 1, 2, 3 estão corretas? Isso. É isso mesmo. Corretíssimo. Beleza. Questão número 4. Sobre a Avibacterium paragalharium, é correto afirmar que é uma bactéria de pouca importância na avicultura, pois é uma enfermidade autolimitante relacionada a certos períodos do ano. Que é uma bactéria com importância na avicultura de postura, pois ela pode reduzir drasticamente a produção de ovos. É uma bactéria de grande importância na avicultura de corte devido à sua alta mortalidade. D. É uma bactéria de grande importância na avicultura de corte devido à sua baixa mortalidade e alta morbidade nos galpões de corte e sua dificuldade de eliminação no ambiente. Letra B, né? O impacto maior é na produção de ovos, né? Embora possa ser problema na agricultura de corte, menos. E realmente é uma bactéria de fácil eliminação do ambiente. Ela é uma bactéria que sobrevive pouco no ambiente, e aí processos de desinfecção de vazio sanitário padrão e de desinfecção padrão, como normalmente é feito, são suficientes normalmente para eliminar ela do ambiente. Então, letra B, B de bola. Tá, correto. Ô, Guilherme. Oi. Deixa eu discutir com você uma questão aqui, aproveitando. Como não faz tão mal para de corte, porque geralmente é porque os animais chegam até o dia do abate sem verificar que ocorreu alguma contaminação? Como é que é? Repete a pergunta. Ela é de mais importante na produção de ovos do que a produção para corte, né? Relativamente mais importante, mais relevante, sim. Por quê? Pelo grande impacto, né, na produção de ovos e pela avicultura de postura, né, ser uma criação de longo tempo, uma criação de os animais permanecem ali por várias semanas, né? A avicultura de isso que eu estava perguntando. Quando você vai abater o frango, por exemplo, chega a 38, 42 dias, e às vezes nem deu tempo de você verificar, de você fazer uma análise se o animal está contaminado ou não. Então, talvez seja porque não se registre tanto no corte, porque se não tem dados disponíveis, como vai fazer um controle?
Não, não necessariamente, né? Porque ela vai acontecer menos, relativamente menos no corte, porque é um animal de ciclo rápido, né? É uma cultura aí de ciclo rápido. Então, acaba mais, ele pode acometer, sim, a avicultura de corte, levando a, como vocês mesmos falaram, né? Redução do ganho de peso, aumento, né, da piora da conversão alimentar, ocorrência aí de carcaça carcaças com muita desigualdade, né? Então, ela, embora seja mais comum, mais frequente, mais importante, comum na produção de ovos, ela pode ser problema, sim, na agricultura de corte. Entendi. Beleza. Vamos para a 4. Hein? Já está na 4 ainda, né? Ou está na 5? 5. Está na 5. Sobre as medidas de controle dessa doença na avicultura, marca a Não opção passou, que não não. se... Não passou o slide, não. Oi. Tem que passar. Aí. Agora sim. Deixa eu ver se dá para ver. Tá dando para ver tudo aí certinho. Tá. Sobre as medidas de controle dessa doença na avicultura, marque a opção que não se enquadra nesses procedimentos. Aves doentes devem ser isoladas das demais. No caso de criatórios em galpões, é necessário o esvaziamento do galpão por um período de 1 semana, acompanhando de limpeza e desinfecção das instalações. Coloração de água de bebida e a desinfecção constante dos bebedouros com solução e base de iodo. Novas aves adquiridas não precisam passar por um período de carência, pois a aquisição de novas aves será realizada apenas em grandes exemplos da criação de avicultura com certificação. Essa está bem óbvia. Deve ser AD, né? Mas deve ser AD, mas o isolamento ali de aves doentes, né, ele é meio inviável, né, muitas vezes. E quando a gente tem um lote tido, né, fica um pouco complicado. Como é que a gente vai fazer esse isolamento? Não vai ter um galpão só para isolar, né, igual a gente tem, por exemplo, na suinocultura, né? Às vezes deixam isolado no galpão. Mesmo na suinocultura ainda é difícil. Sim. É difícil ter espaço sobrando em animal de produção, né? Mas a suinocultura, às vezes, frequentemente a gente tem, né, esse espaço aí para o isolamento, né, e tratamento de animais enfermos. Na avicultura, mais complicado esse isolamento. Mas eu percebi que a resposta... Mas não deixa de ser uma forma. Ô, Guilherme, geralmente na avicultura, as aves vão morrendo no dia a dia e acaba que vai liberando um espaço para o final da linha de postura. E geralmente é colocado, esses animais são isolados para lá, para o final da linha. Entendeu? Entendi. Então foi nesse sentido aí que vocês colocaram. Entendi. Beleza, tem mais? Não. É isso. Beleza. Então tá, valeu. Ó, vou dar meu feedback. Eu achei que essa apresentação foi boa, mas foi abaixo do que vocês apresentaram ali no primeiro ciclo. Achei que foi curta, né? Eu acabei contribuindo um pouco mais, aí gastou mais tempo, e aí chegou, né? Acabou que chegou no tempo mínimo ali, acho que 30 minutos agora, né? Achei que poderia ter sido mais detalhado, a ordem foi um pouco estranha também, muitos erros de português, Avibacterium paragalinarum junto, sem itálico, então faltou realmente um cuidado maior, faltou um preciosismo maior, um capricho maior, tá? E também conteúdo, detalhamento. Sei que vocês falaram aí, por exemplo, que
tem pouca literatura, né? Aí eu tenho muita literatura sobre coriza. Vocês não pediram, vocês poderiam ter pedido. Eu acho que o mesmo grupo de vocês o próprio grupo de vocês no primeiro ciclo me mandou e-mail pedindo alguma coisa. Volta e meia eu recebo aí e-mails, WhatsApp de pessoas da sala de vocês perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida, pedindo alguma fonte, né? Eu estou aqui para isso também. Beleza? Então, tá aí o feedback. Foi ok, foi bom. Poderia ter sido muito melhor, assim como foi excelente a apresentação suas no primeiro bloco lá. Beleza? Vamos lá agora. Ô, Ana, eu coloquei lá no portal. Vocês chegaram a ver lá? Chegaram a dar uma olhada lá no portal? Eu coloquei lá material de doenças de peixes também. Dá uma olhada lá, se não tiver lá, me fala. Não, mas é no portal do Google Sala de Aula, tá? Não é no portal lá do Live, não. É do Google Sala de Aula. Vou colocar aí Vou mandar o invite aí no chat. Aí, ó. Tá lá deve ter lá no portal. Se não tiver, você me avisa que eu coloco. Vamos lá, agora doença de Marek. Doença de Marek. Pode compartilhar. E começar quando estiver pronto. Boa tarde. Nós ficamos aí, então, com a doença de Marek, né? Nosso grupo é composto pelo Eutálio, por mim, Gabriel, Jennifer Silva Xavier, o João Henrique Pimenta, Jonathan Márcio, Laura Alessandra, Letícia e Yuri. A doença de Marek trata-se, então, de uma enfermidade, né, linfoproliferativa das galinhas e é altamente contagiosa, causada aí por um herpes vírus oncogênico associado à célula. E aí, como lesão mais característica, é o aumento dos nervos periféricos. Essa doença é causada por um vírus, denominado aí o GHV2, que é o Galide herpes vírus 2, pertencentes aí à família Herpes viridae, subfamília Alpha herpes virinae e gênero Mardivus. Ele é classificado em 3 grupos distintos, né? Ou seja, os sorotipos. O sorotipo 1 contém aí todas as estirpes patogênicas, enquanto o 2 não possui. Ele é um vírus que contém o genoma de DNA de fita dupla e é um vírus também que fica em latência. Boa tarde a todos, boa tarde, Guilherme. Então, a doença de Marek, né, ela foi descrita em 1907 pelo médico veterinário Joseph Marek. Como o Gabriel falou, né, é uma doença altamente contagiosa e sem tratamento. Ela causa, então, né, a imunossupressão, desencadeando também outras doenças, e também responsável, né, por surtos e de alta mortalidade na produção industrial avícola, principalmente aí no ano de 1960. Antes também, né, da introdução da vacina, a morbidade e mortalidade ultrapassava em torno de 60%, em lotes de postura comercial, também chegando a 30% de perdas, né, em lotes de reprodutores e frangos de corte, condenações, né, de carcaças de frangos no abatedouro, também aí com a taxa muito elevada. O impacto econômico, né, se deve à perda direta de mortalidade, né, devido ao abate de condenado de carcaça de frango, também a queda de produção de ovos, né, e o custo indireto na prevenção do uso, né, generalizado das vacinas sobre a medidas de controle.
Bom, nesse quadro, então, né, mostra o histórico da evolução da doença de Marek. Em 1907 a 1950, né, houve, então, a doença de Marek clássica, onde também teve, entre esses anos, né, teve a primeira descrição e o primeiro sinal clínico, né, que foi a polioneurite, causando paralisia, né, das pernas e das asas. Já em 1950 a 1960, houve a doença de Marek virulenta, causando tumores linfóides em vísceras, né, e também aumento da mortalidade, de 10, né, até 70%. E em 1968, houve, então, né, a primeira vacina, que foi a vacina Epivírus, né, de perus. Em 1970 a 1980, já houve, então, a doença de Marek muito virulenta, rompendo a proteção, né, da primeira vacina, HVT, e também houve, né, a evolução da vacina CV1 e a vacina CVI, né, perdão, e a combinação da vacina HVT com a vacina SB1. Em 1990, até os dias de hoje, né, o último relato foi a Marek muito virulenta plus, rompendo, então, a imunidade, né, por rispense ou bivalentes. Houve uma doença muito aguda, ocasionando arteriosclerose e também a mortalidade em aves jovens. Então, a transmissão ela se dá por via horizontal, onde as galinhas contaminadas acabam transmitindo para os pintinhos que são mais sensíveis. Tem também através da pele, que quando ela está infectada, ela acaba se descamando e ela é eliminada pela ave e acaba contaminando outras aves também. E nós também temos a forma de contaminação, que é a forma cíclica, que é quando uma ave contaminada, uma ave vacinada, acaba se contaminando. Por ela estar vacinada, os sinais clínicos são bem leves e muitas das vezes não é identificada a contaminação na ave. E ela consegue eliminar e transmitir o vírus para outras aves. E na patogenia, nós temos 3 fases. A primeira fase é a primeira replicação ativa de vírus, que é uma infecção que não gera novas partículas virais. Por esse motivo, ela é menos importante que as outras 2. E é onde há focos de necrose por causa da infecção em órgãos linfóides. A imunossupressão ela é permanente e envolve tanto a imunidade humoral e a resposta imunológica. Na segunda fase de infecção, ela é conhecida como fase de infecção latente, que é onde o vírus ataca os linfócitos T ativos, principalmente o T helper, que é muito importante no sistema imunológico. Depois de infectar esses linfócitos T, né, passa a atingir os linfócitos T citotóxicos, que causam um estágio de viremia muito maior e espalha o vírus também para outros tecidos epiteliais. E quando ele atinge outros tecidos epiteliais, acaba atingindo também o folículo da pena. E quando esse é atingido, ele causa uma reação inflamatória muito intensa. E quando ocorre essa reação, ela é vista macroscopicamente, e aí condena muitas carcaças na hora do abate. E a terceira fase é a nova fase de infecção citolítica nos órgãos linfóides. O que acontece nessa fase? Há o aumento do dano na resposta imunológica, né? Então, as células infectadas se multiplicam nos órgãos e acabam infiltrando em outros órgãos e em nervos periféricos. E quando atinge esses nervos periféricos, eles causam muitas lesões, inclusive lesões neuropáticas do tipo A e do tipo B. Bem, os sinais clínicos, eles podem ser influenciados pela idade e pela resistência genética, afetam as aves a partir da 6ª semana de vida, e o período de incubação varia de 3 a 4 semanas ou até meses. Ela se apresenta na forma clássica, que é uma forma neurológica de baixa mortalidade,
E a incoordenação das aves geralmente são os primeiros sinais observados. Um sinal clínico observado particularmente é a paresia unilateral ou a paralisia das patas. E a forma aguda, que é de alta mortabilidade e morbidade, gera formação de tumores em vários tecidos como fígado, baço, pulmões, pele e proventrículo, palidez da crista e patas, letargia, cegueira, perda de peso e queda da postura de ovos. Também apresenta paralisia temporária. Ela é mais rara, causa uma encefalite, é a paralisia súbita das pernas e pescoço, de duração de aproximadamente 3 dias, seguida de recuperação e morte das aves em algumas semanas mais tarde. Beleza, só interromper um pouquinho, tá muito bom, tá? Bem legal aí a apresentação. Doença de Marek é uma doença bem diferente, né, das outras que a gente viu. A gente viu aqui muita doença do trato respiratório, né, que às vezes envolvia o trato gastrointestinal também, alguma coisa neurológica. E a doença de Marek é uma doença das que a gente viu bem diferente, né, de patogenia bem diferente. Um herpes vírus, e aí a gente sabe, né, principalmente aquelas pessoas que têm o herpes vírus, que manifesta herpes vírus, sabe como é que é o comportamento, né, dos herpes vírus, humano, canino, felino, equino, bovino, suíno, ovino, aviário, né? Esse comportamento aí de estabelecer latência, né, e de ser, uma vez, de difícil eliminação. Mas a gente sabe também que, por conta da imunidade, né, seja imunidade vacinal ou imunidade, entre aspas, de rebanho, uma vez que a gente tem imunidade, né, essa imunidade é capaz de impedir, né, a doença clínica, não a infecção, mas a doença clínica. E o que é legal aí, legal assim, né, eu acho interessantíssimo, né, do herpes vírus aí aviário, né, ou galináceo tipo 2, é que ele leva a desenvolvimento de neoplasias. Isso é algo relativamente infrequente, né? O vírus levando a surgimento de neoplasias. A gente tem alguns exemplos aí. A leucemia, né, viral felina, a leucose zoótica bovina, a leucose aviária, outra doença, né, de aves que também causa. O que mais? Os papilomavírus, né, também causam neoplasias, e o vírus da doença de Marek também causa neoplasias nesses animais, principalmente animais não imunizados, né? E hoje, principalmente animais de fundo de quintal, por exemplo, os animais aí da Ana, que morreram quase todos. E aí, nessa perspectiva, né, que animais de fundo de quintal são mais acometidos, né, de forma geral, e que a sintomatologia clínica clássica, apesar de que essas formações neoplásicas, elas podem acontecer em várias partes do corpo do animal, né? Desde o sistema nervoso até a pele do animal pode ser acometida, como vocês falaram, mas é bem frequente sinais neurológicos periféricos, de paresia e paralisia. E aí tem outra doença que volta e meia acontece na avicultura de fundo de quintal também, que também pode levar a sintomatologia semelhante, que pode nos fazer com que a gente se confunda entre elas. Alguém, vocês têm ideia de qual seria? Grupo. Uma outra doença em aves, principalmente aves de fundo de quintal e também aquáticas, aves migratórias, mas no nosso contexto, principalmente aves de fundo de quintal, que também pode causar paresia e paralisia dessas aves. Vocês conhecem essa doença, talvez não em aves, mas vocês conhecem essa doença aí em outras espécies, principalmente bovinos, principalmente ruminantes. Raiva. A raiva ela até pode acontecer, tá, em aves, mas é algo extremamente incomum. Não é a raiva, não. Outra
Outra doença que causa paralisia, botulismo. Então, a gente tem botulismo em aves também, e aves de fundo de quintal, além das aves migratórias, aves aquáticas, elas estão sob risco de desenvolver botulismo. Eu mesmo já escrevi um relato, tem um relato publicado, né, de botulismo em aves. Botulismo em aves aí de criação familiar, ok? Beleza, grupo, vai lá. Quando a gente tem a presença de alguns tumores ou alguma sintomatologia nervosa, alguma alteração de nervos periféricos ou do globo ocular em aves mais jovens, a gente já pode ter a desconfiança que está ocorrendo essa doença de Marek aí. São sinais aí bem característicos. A histopatologia é uma das ferramentas hoje mais usadas para o diagnóstico dessa doença, né? No exame histopatológico lá, a gente vai ser feito em amostra dos tumores, dos nervos periféricos lá, né? Do vago, braquial, do ciático, também do sistema nervoso central. Essas amostras serão fixadas em formalina a 10%. Então, lá, histologicamente, a gente vai ter lá a observação lá dos tumores com aspecto pleomórfico, né? E vai ter caracterização também por infiltrados de células mononucleares, no caso lá dos linfócitos e macrófagos. É bem frequente também a gente conseguir observar lá mitoses múltiplas. Em muitos casos também a gente pode ver mitoses atípicas características dos tumores malignos. Em alguns casos também nesses tumores a gente pode observar as chamadas células de Marek, que são linfoblastos em degeneração. Mas em alguns casos... Desculpa, João, RE é o quê? RE? RE é o quê? Letícia, o que é esse RE aqui? Seria a intensidade que ele é encontrado. Se ele é muito encontrado, se ele é comum, se ele é mais raro. O que é o RE? O que é RE? É uma patologia chamada retículo endoteliose que acomete as aves. Beleza. Exatamente. Que vai ser o diagnóstico diferencial. Sim. Beleza, pode prosseguir. Então, aí a gente, em alguns casos aí desses tumores, a gente pode conseguir observar aí as células, as chamadas células de Marek, né, que vão ser os linfoblastos que estão em degeneração. Mas nem em todos os casos a gente consegue ver. A outra forma também de a gente fazer o diagnóstico seria através de amostra do baço, da bolsa cloacal, do timo, sangue periférico e pouco das penas, onde a gente pode fazer aí o isolamento do vírus e também ser enviadas as amostras para a gente estar fazendo o PCR também, que é possível de se fazer esse diagnóstico. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar um negocinho aqui. Ó, esse aqui é o manual de coleta lá do CDMA. Ó. O CDMA é um laboratório que vocês podem anotar aí que, uma vez formados, né, utilizar um bom laboratório para utilizar para várias espécies, tá? Inclusive aves. E aí ele tem, olha que legal essa tabelinha aqui, ó. Suspeita clínica, doença de Marek. Doença de Marek. E aí, tá aqui, ó. Os exames solicitados. Eles fazem a biologia molecular, que é a PCR, e a histopatologia. No caso aqui, é basicamente os mesmos tecidos, né, que a gente vai coletar para um ou para outro, só que, obviamente, para a PCR, a gente vai enviar refrigerado, e para a histopatologia, a gente vai enviar em formol 10%. E aí a gente pode coletar para ambos, né? A gente coleta esses materiais em duplicata, e uma parte envia refrigerado, outra parte envia em formol. E aqui está tudo que pode ser coletado. Sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, né? Nervos periféricos, aqueles nervos periféricos que durante a necrópsia a gente viu, né? Que estavam aumentados, com processo inflamatório, com desenvolvimento de neoplasias. Fígado, baço pode ser enviado também. Porções do trato gastrointestinal. Qualquer órgão, né, com lesão tumoral, inclusive também a bolsa cloacal, né, também é um local de replicação desse herpes vírus. Ok? Então, anotem
Anotem aí, ó. Vou mandar no chat aí o link desse laboratório para vocês anotarem aí. CDMA. E aí, para o controle dessa doença aí, né, a gente deve fazer a desinfecção aí dos galpões, quando a gente tiver aí quando a gente tiver o caso de alguma doença assim, deve manter aí também os intervalos entre a entrada dos novos lotes após a retirada desse lote que teve contaminação. E temos também a vacinação para tentar prevenir aí, né? Hoje em dia a vacinação é a forma, para se dizer assim, mais usada para prevenir essa doença, porém ela somente não é o suficiente. A gente deve manter sempre bem essas medidas aí de manejo nos galpões, né? Porque pode ter alguma falha durante o manejo da vacina, às vezes durante a aplicação, que não seja bem feito, então não vai ser 100% seguro. Outro método de controle também do desenvolvimento dessa doença aí seria o desenvolvimento das linhagens comerciais de aves geneticamente resistentes a esse vírus, que lá na década de 60, antes de ter a vacina, já foi bem trabalhado também. O pessoal começou a fazer essa seleção e, com a entrada da vacina, veio complementando aí o que fez aí quase a erradicação dessa doença aí dos galpões aí, tendo um bom resultado. E o que é importante... Ah, você vai falar aí, né? Então, olha. Então, beleza. Disponível atualmente é a CVI 1988. Vamos ver. É CVI 988. Tem um passando aí, Guilherme. Ficou essa só CVI só. Então, bom, como né, hoje é inviável trabalhar sem vacinação mesmo, né? Seja bovinocultura, suinocultura, avicultura, é inviável trabalhar hoje, né? E o objetivo principal da vacina aí é prevenir as doenças clínicas mesmo, lesões, né, mortalidade, né, prevenir a imunossupressão permanente nos animais, né? E com isso, reduzindo também alguns trabalhos que nós andamos lendo, as condenações, né? Que os abatedouros têm esses índices levantados aí por essas condenações por lesões cutâneas ou viscerais. Então, é isso que o João falou, né? Que pode ser as vacinas melhor que tiver no mercado, apesar que a doença de maré, que as vacinas delas têm uma boa eficácia, né? Mas nem todas as vacinas não são 100% eficazes, né? Que às vezes acontece aí mutação dos vírus, né? Exposição precoce ao vírus, e até falhas mesmo nesses programas aí de biossegurança, situações aí, as situações mais prováveis aí para superar essa proteção contra as vacinas mesmo. Então, a vacinação da doença de maré, que ela é feita por via subcutânea, dentro do incubatório, né, no primeiro dia de nascimento, ou via ovo, via em ovo aí, né, na transferência da incubação para a eclosão. E o que acontece? Acontece entre o 17º e o 19º dia de incubação, que é feita essa vacinação. Então, para isso, é para os pintinhos nascer mesmo com imunidade alta, para sair para os galpões, como o João falou lá atrás, ter uma boa, né, um bom descanso de galpão, né, de um lote para o outro, na retirada de um lote até no outro. Na hora que eles chegar lá, para estar com a imunidade boa, para, às vezes, ter contato com vírus mesmo de campo. Então, as vacinas utilizadas hoje, todas são vacinas vivas, né? E tem um destaque para todas de cepas boas, né? E tem ainda, como o John falou lá atrás, tem a de cepa HV3 e SB1, essa vacina ela é considerada heteróloga. O que é vacina heteróloga? Essas vacinas são de uma espécie viral, né? Uma espécie viral diferente do vírus-alvo, que no caso do nosso vírus-alvo aqui é da doença de Marek, né? E já tem a Rispens, né, com a vacina ótima aí, é das melhores no mercado, e é considerada homóloga, que ela já é da mesma espécie viral do vírus-alvo, né, da doença de Marek. E as vacinas vivas modificadas também são fundamentais aí nesse controle da doença de Marek e podem ser usadas também individualmente ou combinadas.
que no caso tem as cepas aí, no caso da HVT, né? A soro tipo 3, HVT mais SB1, que é a soro tipo 2, HVT mais Rispens, que é a soro tipo 1 atenuada, temos as Rispens e a Rispens mais SB1. Então, todas as vacinas da doença de Marek são de ótima eficácia, mas fizeram com os estudos em cima de todos e fizeram um levantamento que essa HVT mais Rispens, né, no caso combinadas, ela teve um grau de proteção maior contra esses desafios aí. Então, ela teve uma eficácia maior. No caso, essa CVI 988 aí. E essas... Uma coisa, não sei se você vai falar, Eutálio, uma coisa importante, né, que hoje a vacinação contra a doença de Marek ela é obrigatória, né, nos incubatórios. Ou via ovo, né, ou em ovo, ou no pintinho ali de um dia, né. Então, ela é obrigatória, por lei, é obrigatório que seja feita essa vacinação nesses animais. Beleza. E uma coisa muito interessante, então, se vocês forem estudar um pouco mais a fundo sobre a história da vacina, das vacinações, vocês provavelmente vão encontrar aí a vacina contra a doença de Marek, né, já que ela foi a primeira vacina que a gente tem descrita que previne, né, contra o desenvolvimento de neoplasias, sendo a partir de então, né, a partir desse sucesso na sua produção e na prevenção dessas neoplasias associadas ao vírus, sendo um modelo de estudo para o desenvolvimento de outras vacinas para a prevenção de outras neoplasias. Então, isso é bem legal. Já me deparei aí durante os meus estudos, né, com menções a essa vacina, né, em alguns momentos. Ok, bem bacana mesmo, né? Mas tranquilo. Então, onde tem vacinação, tem as falhas também, né? Então, o que devemos atentar aí nas práticas inadequadas de vacinação, né? Nós devemos atentar, né, nessas falhas, processo de armazenamento, né, descongelamento, excesso de diluição, um número X de animais com número X de vacinas diluído, tipo de aplicação incorreto também, né? Como o uso da doença de Marek depende de um antibiótico no diluente, então esse antibiótico também pode alterar a viabilidade do vírus, então essas falhas aí que devemos atentar, né? Para ter uma boa eficiência. Também tem umas práticas inadequadas de manejo, né? Que às vezes tipo um lote do galpão, o descanso, o vazio sanitário dele, que não respeite ele no prazo correto, tentar reutilizar a cama, que isso é o que mais acontece, que a gente vê às vezes aí, o pessoal e às vezes dá só uma virada, né? Às vezes não dá uma desinfectada mesmo e usa aquela cama mesmo. Então, essas desinfecções mesmo, e são as práticas que devemos ficar bem atentados, com as falhas, às vezes pequenas, mas são as falhas eficientes. As vacinas contra os herpes vírus, de uma forma geral, elas têm uma baixa... elas protegem, como é que eu vou dizer? A eficácia em relação à prevenção, à infecção, normalmente é moderada a baixa, é média para baixa. Ou seja, ela não tem uma altíssima capacidade de prevenir a infecção, mas elas têm uma altíssima capacidade de prevenir a doença clínica, né? E isso acontece aí nessa doença, a doença de Marek das aves, isso acontece na IBR bovina, isso acontece na rinotraqueite felina, isso acontece na doença de Algesk, né, dos suínos, todas essas doenças causadas por herpes vírus e preveníveis por meio de vacinas. Então, essa é uma característica, esse é um vírus difícil, né, da gente lidar, um vírus difícil de ser eliminado também, mas que bom que a gente tem essas vacinas que, pelo menos, no mínimo, previnem aí
contra a doença clínica, contra as manifestações clínicas, e terminar diminuindo também a transmissão do vírus para outros animais. Não impede 100% a infecção, mas diminui bastante a infecção, impede a doença clínica e diminui a eliminação viral no ambiente de transmissão para outros animais também. Então, aquilo que eu falei para vocês alguns anos atrás, quando eu escrevi lá no quadro, lá do prédio 3, e pedi para vocês me citarem as funções que as vacinas têm. A função que a vacina tem não é exclusivamente prevenir a infecção. Totalmente errado quem acha isso, né? É muito mais do que isso. Às vezes ela não vai prevenir a infecção, mas isso não é tão importante. É o ideal? Com certeza seria o ideal para todas as vacinas. Mas às vezes o que é mais importante é prevenir a doença clínica, ou pelo menos a doença grave, para que a doença tenha sinais, lesões e consequências mais brandas. Ok? Guilherme, o que eu achei sobre os estudos que nós andamos lendo aí, achei bacana foi isso, uma doença tão complexa, mas ao menos a eficácia da vacina dela é muito alta, é bem bacana, né? Sim, uma doença que foi controlada, né? É uma doença que causou muito problemas aí há, sei lá, 50 anos, 60 anos atrás, desde 50, 60 anos atrás, né? E a partir do momento que começou-se a fazer a vacinação sistemática, o problema, não vou dizer que acabou, né? Mas se reduziu bastante. É assustador quando a gente vê o gráfico. O gráfico de doenças. Espera aí, gente. Chegou um bicho aqui. Não vai deixar eu dar aula, mas não. Um gráfico de doença. À medida que a vacinação começou, a doença caiu, né? Os problemas causados caíram, assim, drasticamente. E tem quando a doença é passível de ser controlada por vacinação, é praticamente uma dádiva. Uma bênção, uma dádiva. Porque realmente facilita demais as coisas. Isso foi dessa forma aí, com a doença de Marek. Boa tarde. Então, para a doença de Marek, não há um tratamento assim que vai ajudar, né, o animal a se recuperar. Então, o recomendado mesmo é o sacrifício dos animais. Não tem muito sobre o tratamento na literatura, não encontrei. Mas, devido à imunossupressão, né, os animais podem ter doenças secundárias e tem os sinais clínicos também da doença de Marek, né, que quando são agudos, vai acometer, ter uma certa mortalidade, né, uma mortalidade elevada. Então, as aves que conseguem se recuperar, vai ter o vírus em latência e pode apresentar os sinais clínicos de novo. Então, muitas delas não sobrevivem, né? Então, o recomendado mesmo é o sacrifício dos animais. Boa tarde. Então, agora nós vamos explicar aí um pouco sobre as normativas, né? Na legislação que rege aí sobre a doença de Marek. A gente tem para a doença de Marek também, instrução normativa número 56, de 4 de dezembro de 2007. Essa instrução normativa, ela traz basicamente tudo, né, regulamentado sobre a questão de avicultura, a questão da produção avícola no Brasil, né? Então tá aí, procedimentos para registro, fiscalização, controle de estabelecimentos avícolas, de reprodução comerciais e de ensino ou pesquisa. Na instrução normativa número 56, a gente vai trazer, vai ter 3 artigos aí que vai contemplar a doença de Marek. Então, primeiro aí na ordem, o artigo 23, que traz aí que os lotes produtoras de ovos SPF, que são livres de patógenos, né? Ele tem que estar livre de agentes patogênicos e anticorpos específicos para os seguintes micro-organismos. Tem vários micro-organismos, mas o vírus da doença de Marek entra nessa lista. Uns 30, né? Bastante. 20, é uma lista enorme. O próximo artigo 24, pode passar.
né, que traz aí o controle de o controle sanitário dos lotes de aves produtoras de ovos, né, que esses ovos serão usados para produção de vacinas inativadas, então também vai ter que ter um controle para que não apresente sinais clínicos para esse vírus de doença de Marek. Também um deles, né, está aí a letra G, são vários também, mas dentro desse galpão de produtores de ovos para produção de vacina, tem que ter esse controle dos sinais clínicos para a doença de Marek. E um deles, o principal, né, assim, para o nosso dia a dia, questão de comercial, o artigo 27, que você já falou, Guilherme, a questão da obrigatoriedade da vacinação. Nos incubatórios, tanto para aves de postura ou para aves de corte, né? Antes desses pintinhos saírem, né? Geralmente esses pintinhos saem do incubatório com um dia de vida, né? Então, antes desse período, ele pode ser intra-ovo ou pode ser vacinado pintinho, ele é obrigatória a vacinação para a doença de Marek. Essa vacina deve ser devidamente registrada no Ministério. Pode passar. Então, assim, como a gente já viu outras doenças, né, o nosso grupo mesmo apresentou a questão da Newcastle, são doenças que trazem muito mais dentro do programa de sanidade avícola, muito mais itens, né? Mas, então, a gente trouxe aqui também a questão da biosseguridade, né? Como a gente sempre fala, a melhor vacina é prevenir que a doença entre no seu ciclo de produção. Então, a biosseguridade nada mais é que a adoção de um conjunto de medidas e procedimentos operacionais que visam prevenir, controlar e limitar a exposição das aves a algum tipo de patógeno ou agente causador de doença, né? Dentro do processo de biosseguridade, a gente tem vários componentes operacionais, né? Eu vou listar aqui 9 deles e explicar cada um. Então, primeiro aí na questão da biosseguridade, nós podemos falar do isolamento, né? Os galpões, eles têm que terem uma malha menor, né? O próprio galpão é uma tela e uma tela de malha maior ao redor dos galpões. A de malha menor, como eu já disse anteriormente, é prevenir a entrada de pássaros, de aves migratórias, e a de malha maior prevenir a presença de animais domésticos dentro e ao redor dos galpões. Outra medida operacional é o controle de trânsito, né? Esse controle de trânsito não só de carros, mas o controle sanitário de trânsito também de pessoas. Então, é muito visto aí na avicultura e na suinicultura. Não é porque você é curioso que você quer chegar e ver que você pode entrar, não. Tem um controle muito grande, porque, principalmente na avicultura, você trabalha com um galpão aí com 35 mil aves, 40 mil aves. Então, a partir do momento que uma doença se instala nessa unidade de produção sua, é muito difícil um controle, a perda é muito rápida. Show de Então, horrores. Oi? É filme de terror. É filme de terror. Então, assim, você tem que prevenir o controle de pessoas, entrar somente quem é necessário, o veterinário, o granjeiro, né, que vai tomar conta das aves, e os carros que precisam entrar igual caminhão, carro com medicamento. É interessante passar pelo rodolúvio com material desinfectante, né, para prevenir a entrada também desses patógenos na unidade de produção. Outro procedimento operacional aí é a higienização, como já foi dito, né, anteriormente, sempre que esvaziar os galpões, fazer a higienização das instalações, bebedouros, comedouros. Hoje trabalha muito com linhas fechadas, né, então lavar esse circuito, o controle de vetores, né, principalmente o controle de roedores, está aí um exemplo, um porta-isca para roedores. Então, fazer esse controle, porque os ratos, eles levam muitas doenças,
E o tratamento de resíduos. No caso da avicultura, a gente não vai ver um resíduo como na bovinocultura de leite, em grande quantidade, como na suinocultura, lagoas de decantação, mas sim, tem um resíduo daquele frango que morre ali diariamente, porque diariamente você tem que recolher aves, pintinhos ou frangos, e tem que retirar eles do galpão. Então, assim, é uma quantidade até relevante no final da conta. Então, É é só você interessante. arrumar uma parceria lá com alguém que cria vaca, né? E vende para o colega do lado. Aí o interessante também é você ter as composteiras, né? Aí você faz a composteira, tem vários métodos de composteira, para você estar colocando junto com serragem, material decompositor, e fazendo esse composto orgânico dentro da sua propriedade. Não, vende tudo por Eutalho lá. Mas... Por isso. Outro procedimento também é a questão de quarentena, se caso tiver a instalação de alguma doença, fazer o período de quarentena, vazio sanitário, ocorrer bem as vacinações necessárias. No caso do frango de corte, como é um período muito curto, de 40 a 45 dias, eu desconheço vacinação dentro desse período. Mas aí, no caso das galinhas de postura, seguir o calendário vacinal e quando a instalação de doença, fazer a medicação correta, de forma correta, de acordo com o que for dito pelo médico veterinário. É uma doença que vai muito bem com aquelas outras, né? Em associação com aquelas outras doenças. Inclusive micoplasma, né? Então, pode acontecer associação aí de doenças, outras doenças virais e também bacterianas. Dentro do mesmo lote, né? Uhum. Também monitoramento laboratorial, ter registros, né, dessas ações que está fazendo dentro da unidade de produção, comunicar resultados, não só das doenças de notificação obrigatória, mas também você trabalhar os resultados, né, trabalhar o que você tem, se essa produção sua agora teve um problema, não só nessa doença, mas você já trabalhar visando na próxima, o que você pode fazer para evitar, né? Pode trocar. Erradicação de enfermidades vai entrar naquilo, né, da vacinação, da medicação. Então, assim, é tudo interligado, né? A gente colocou os itens, principalmente também em galpão, igual o Otário já falou para trás, a reutilização de cama de aviário. Hoje em dia é uma prática, a remonta de cama de aviário. Então, assim, remonta-se de 6, 8, tem gente que até 12 vezes remonta cama aviária. Então, essa remontagem, ela não é proibida, mas ela tem que ser de forma segura. Então, você vai fazer, tem que fazer a revirada, tratar com calvigem. É interessante, né, colocar aquela lona e fazer o processo fermentativo também dessa cama, né, para a gente estar ali matando os micro-organismos presentes nela. É importante também sempre estar auditando, né, o médico veterinário, principalmente o médico veterinário, está auditando essas granjas, está acompanhando. Essas auditorias que eu falo é fazer um acompanhamento mais próximo, né? Não deixar só na mão do granjeiro. Ele ir lá, pegar, pôr a mão na massa, ver o que está acontecendo realmente. E a base de tudo, né? De todo o programa, de tudo, qualquer coisa que vai acontecer, educação continuada. Então, assim, é importante, igual o Guilherme falou, não é só essa doença, como várias outras, né? Também tem doenças de caráter de prejuízo financeiro, uma delas a pododermatite, que pode trazer uma perda para o granjeiro muito grande. Então, assim, a educação continuada, ela é importante, porque você vai dar treinamento para o seu funcionário, você vai ensinar ele a como fazer as medicações, a como controlar a ventilação, calor. Então, assim, a educação continuada dentro do processo de biosseguridade também é um ponto muito importante. E o nono e o último é você ter um plano de contingência
bem elaborado, né? Se caso você tiver uma doença, você saber como é que você vai se proceder naquele ponto, né? Se ela não for uma doença de notificação obrigatória, porque se for, aí será responsabilidade dos órgãos. Mas você tem um plano de contingência para você segurar aquela doença ali no seu plantel, porque se você difundir ela e começar a distribuir nos outros, aí o prejuízo é muito maior. Então, eu coloquei essa imagem aí, porque vocês podem reparar que muitas granjas são cercadas por mata. Por quê? Justamente, né, para evitar que tanto a doença entre, ou se ele também tiver um processo ali, que a doença saia. Então, é muito interessante essa barreira vegetal. Ela não é um plano de contingência, mas eu coloquei assim só para exemplificar que vai estar preso ali dentro. Corta-vento, né? Isso. E no mais é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito bom. Excelente. Excelente trabalho. Parabéns. Muito bom mesmo. Vamos lá, né? Então, vamos lá, né? Nossa primeira pergunta. A doença de Marek é uma doença de etiologia viral, altamente contagiosa e responsável por perdas significativas dentro das aviculturas industriais de diversos países. Causada pelo agente herpes vírus Galide 2, tem inflamação patogênica, imunossupressão e a ocorrência de tumores em diversos tecidos. De acordo com a doença mencionada, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Quando a doença, primeira opção, quando a doença já está instalada na propriedade, a melhor forma de controlar é introduzir aves vacinadas e adotar medidas de biosseguridade, tais como a eliminação da matéria orgânica, vazio sanitário, vacinação das aves no incubatório e desinfecção das instalações. B. A doença de Marek pode ser transmitida de forma vertical e horizontal, visto que o vírus acomete o sistema reprodutor das aves e se replica nas células embrionárias. D. C. As carcaças podem ser condenadas no abatedouro devido à reação inflamatória causada pela replicação do epitélio do folículo da pena. Se trata de um importante achado macroscópico, mas nem sempre ocorre. D. Doenças proliferativas podem ser diagnóstico diferencial da doença de Marek, tais como leucose aviária, reticuloendoteliose. Opa, passei. Na microscopia dessa enfermidade, vamos encontrar infiltrado de células linfocitárias exclusivamente nos pulmões. Vocês querem um tempo aí ou o que vocês acham? Qual que é a ordem? A primeira é verdadeira, né? Mais um tempinho aí, um minutinho para o pessoal. Guilherme, seu áudio está desligado. Foi mal. Então, de baixo para cima, F, V, V, F. E a primeira eu estou na dúvida, mas imagino que seja V. Então é isso aí mesmo. É uma estrelinha. Vamos para a segunda pergunta, então. Beleza. Pergunta 2. A doença de Marek é uma doença linfoproliferativa comum em frangos. Como ocorre a transmissão? É facilmente transmitido pelo contato direto ou indireto entre galinhas, de forma cíclica ou horizontal. É facilmente transmitida pelo contato direto via sanguínea, transmitida pela ingestão de carne crua ou mal passada, é facilmente transmitida pela ingestão de legumes que tiveram contato com o cisto da doença. Letra A, né?
Exatamente. Beleza. Pergunta 3, ela foi retirada de um concurso público da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na condição de médico veterinário, assinala a atitude correta a ser tomada frente à suspeita da doença de Marek. A. Realizar a sorologia sistemática através do ensaio imunoenzimático ELISA no primeiro dia de vida dos animais e eliminar os reagentes positivos. Revacinar o lote aos 18 dias de idade. B. Buscar o isolamento viral através de suaves de arrasto e identificação dos galpões positivos. C. Realizar a necrópsia dos animais e coletar vísceras com tumores, além de nervos, para o exame histopatológico. Ou D. Realizar necrópsia das aves, coletar soros para as provas de vírus, neutralização e buscar o isolamento viral. Letra C, né? Uma questão aí de 2008, né? Então, 2008, o método padrão histopatologia, né? Hoje já seria, aí, já teria que complementar essa alternativa aí, né? Com diagnóstico molecular. Aí seria a coleta, né? A necrópsia, a coleta desses materiais para o exame histopatológico ou para o diagnóstico molecular. Pergunta 4, também retirada do mesmo concurso. A doença de Marek é uma virose contagiosa que se caracteriza por infiltração de moléculas monocnucleares nos nervos periféricos, gônadas, vísceras, músculos e pele. Escolha entre as alternativas abaixo aquela que está incorreta. Letra A. A doença de Marek é causada por um mar de vírus. B. Na fase de multiplicação viral ou produtiva de vírus, não há o aparecimento de tumores. C. A primeira vacina desenvolvida contra essa doença utilizou como antígeno o herpes vírus dos perus, HVT, pertencente ao sorotipo 3. D. Tanto os vírus do sorotipo 1 quanto os do sorotipo 2 causam tumores. E E. A vacina contra a doença de Marek é aplicada no primeiro dia de vida do pinto, ainda no incubatório ou no embrião com 18 dias de incubação. Tá, então a primeira ela está correta. É um herpes vírus desse gênero aí. A última está correta. A B, na fase de multiplicação, não aparecimento. Normalmente o aparecimento de tumores, né, ele começa depois. Ele ocorre depois quando há a integração ali do genoma, quando há a infecção dos linfócitos T e transformação desses linfócitos. Deixa eu ver, eu estou bem na dúvida. A primeira vacina, tanto os vírus do sorotipo 1 quanto os do 2 causam tumores. Essa ela está incorreta, né? Porque a gente tem 3 sorotipos, 1, 2 e 3. Apenas o 1 ele é patogênico. O 2 e o 3, eles são apatogênicos. Então, eu acho que a D está incorreta. Mas eu fiquei bem na dúvida. É porque eu fiquei na dúvida com a C, porque eu imaginei que a primeira vacina não tinha sido a com herpes vírus dos perus, não. Mas, enfim, mas a 2, a D está errada porque somente o tipo 1, né, ele é patogênico. Os outros 2, inclusive o do peru, né, que é o 3, não é. E a última pergunta. A doença de Marek é uma doença proliferativa que provoca consideráveis perdas econômicas em todos os países com avicultura industrial. Essa doença é causada por 1. Lepropoxivírus, papilomavírus, poxivírus, coronavírus ou herpes vírus. Essa é para ganhar total na prova. Essa é ótima, né? Essa é ponto extra. Ponto extra, herpes vírus. Né? Um herpes vírus. Beleza. Tem mais? Acabou. Acabou, né? Beleza, meninos e meninas. Muito boa apresentação, extremamente detalhada, além de bonita, né? Bem detalhada, bem ilustrada, as questões muito boas também. Valeu, acho que foi
excelente, mantiveram o nível aí da primeira. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, mandem aí no chat. Vocês me mandem, por favor, o PDF, né, da apresentação e das questões, e o grupo de coccidiose também está me devendo da última aula. Então, grupo de coccidiose, coriza e doença de Marek estão me devendo lá no meu e-mail o PDF com a apresentação e as questões. Beleza? Pode tirar uma dúvida, claro, se eu souber responder. Não, hoje são só duas. Não, hoje são só essas duas. Semana que vem, doença de Gumboro e ectoparasitoses em aves. Sim, é porque a minha tia, ela tem criação em casa, fundo de quintal, sabe? E aí, família manda pra gente as bombas. Isso é normal, a gente tá acostumando com isso já. Aí, diz ela que as aves dela, tipo, segunda-feira elas aparecem com a cabeça baixa e as asas caídas, e algumas aves apresentam inchaço em articulações, sabe? E disso aí elas duram, algumas perdem penas também. Isso aí, no máximo uma semana e meia, elas já estão falecendo. Aí eu fui dar uma pesquisada aqui, só que existe 1 bilhão de diagnósticos diferenciais para as aves. E aí, então, eu não vou falar para ela, né, o que é. Aí eu queria saber o que você me indica de eu aconselhar ela, tipo, se ela chama um veterinário especializado em aves, para poder fazer um exame específico, ou se ela, eu não sei se são muitas, descarta esses animais e faz uma limpeza e deixa um vaso sanitário na casa dela, ou o que ela vai proceder com esses animais. Aí eu queria saber a sua opinião. Acho que você já deu a resposta, né, Pedro? Seria o descarte ou o veterinário? Claro que o veterinário. Ah, tá. Pois é. Então, você acha que o melhor mesmo é eu falar para ela procurar um veterinário para aves, né? Para poder cuidar Sim, disso você para ela. pode, sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode... a gente tem que entender, né, o papel que o médico veterinário presente, né, dando assistência ali, ele é insubstituível. Insubstituível. Não tem nada melhor, nenhum profissional, nenhuma pessoa melhor para atender e resolver o problema do que o médico veterinário, de preferência o médico veterinário, especialista ali em avicultura. Você pode fazer, às vezes, fazer a necrópsia dessas aves. Fazer a necrópsia, pegar uma ave e fazer a necrópsia. Aí você pode fazer para verificar lesões, coletar material. Mas, como você mesmo disse, existem alguns diagnósticos diferenciais, né? A gente precisa chegar, listar esses diagnósticos diferenciais e chegar àquele diagnóstico assertivo antes de tomar qualquer providência. Uhum. Porque eu, pessoalmente, não conheço, pelo menos aqui na região de Bom Despacho, aqui, algum veterinário mais focado em aves. Você conhece algum para você me indicar? A gente tem ex-alunos aí, me mandam um e-mail, eu vou mandar lá no grupo de nossos professores, e aí a gente consegue, com certeza, a gente tem ótimos ex-alunos aí. Certo. Você me passa o seu e-mail, fazendo favor, Gui? Passo. Você manda no chat? Mando. E outra coisa, às vezes, olha, com a professora Flávia também, às vezes ela anima de fazer uma necrópsia em aula, ou mais necrópsia em aula, dessas aves. Aí vai de acordo com o que sua tia deseja também, né? Às vezes ela não quer que faça necrópsia, isso acontece muito, né, em avicultura, assim, mais familiar, né? Uhum. Faz a necrópsia das aves, mas seria um passo importante aí. Então tá bom, então. Muito obrigado, viu? Nada, Pedro. Beleza, mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Ou não? A nossa, que é a última, será só ela no dia 26? Não. Eu não atualizei lá, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui a lista aqui, ó. Tá vendo aí?
Então, dia 26, nós temos duas. O EICELA, 7 em peixes, e biossegurança e biosseguridade na avicultura industrial. Vocês são os primeiros. Beleza, disponha. Então tá bom, valeu. A gente se vê na semana que vem, sexta que vem. Cuidem-se, boa sexta, bom fim de semana. Até já. Valeu, valeu, abraço. Valeu, Ana.